Meus queridos, começando a nossa nova série Novos Rumos, hoje o estudo é sobre Ruth, decisões que determinam o nosso futuro. Você é meu convidado a ouvir, curtir e compartilhar. Seja abençoado. Estamos num tema novo, novos rumos. O pastor André, colocou esse tema nesse mês com um propósito, né? Para a gente fazer um novo rumo, ir para um novo lugar e, consequentemente, as nossas famílias, o nosso trabalho, a nossa vida, ter o mesmo tema, um novo rumo para nós, para cada um de nós. Quem vai colher isso? Se você mergulhar e entender o propósito desse tema, todos nós vamos mergulhar nesse tema e entender, usufruir daquilo que Deus trouxer para você. Se você passar só do ladinho do bonde, não vai pegar, não vai usufruir o que Deus tem para nós. Então, durante essa semana, você já pensou sobre isso? Quem pensou ter um novo rumo na vida? Pouco? Muito pouco. Quem não pensou nada? Também não responde, tá vendo? Por isso que eu perguntei. Quem pensou, levanta 3. Quem não pensou, não levanta nada. Onde estava, então? Não sei. Mas é sério. Qual é o nosso propósito de estar aqui na igreja? Se a gente não pensa na palavra que é falada no domingo, falada na célula, a gente fala de novo na célula, domingo volta que vamos falar de temas para a vida. E se a gente não usufruir disso, não praticar, não viver, não inculcar na nossa vida, o que é inculcar? Ficar repetindo, entendendo, ruminando, colocando exemplos, vivências naquilo, para a gente praticar e viver como se fosse um hábito. E disso nós precisamos. E eu quero inquietar você a viver isso. E hoje, nosso tema é... Peraí, onde que eu estou? Era para cá. Escolhas, novos rumos, escolhas para o futuro. Que futuro é esse? É um futuro próximo. Trouxe aqui uma história bem conhecida, mas ao mesmo tempo não é tão falada. A história de Raabe. Raabe era uma mulher, uma prostituta. Estudos dizem que ela poderia ter uma hospedaria e recebessem homens, falam tantas coisas, mas na Bíblia é escrito prostituta. Pelo menos na minha versão é. Mas nós vamos ler aqui para a gente entender melhor. Então, Josué 2, 1. Na área é possível pôr aqui também? Que coisa, né? Então, Josué 2, 1. Diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vamos examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Irmãos, eu queria fazer uma oração para a gente entender essa palavra. Feche seus olhos. Senhor Jesus, traga agora sobre nós teu entendimento, a tua palavra, o teu auxílio, o teu conforto. E que a mão do Senhor esteja abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a interferência que possa atrapalhar os planos de Deus para essa noite, em nome de Jesus.
Amém. Raabe estava ali na hora certa, no lugar certo, para que a história da Bíblia, a nossa história, acontecesse até hoje. Mesmo ela sendo prostituta, nós vamos entender aqui. Raabe, ela teria uma hospedaria. Estes homens, esses 2 homens, chegaram ali, entraram, porque eles precisavam de um lugar, talvez não, uma proteção, porque o povo de Jericó estava com medo das pessoas, dos israelitas, o histórico, as mensagens que estavam chegando, do que estava acontecendo. Abrindo o Mar Vermelho, Faraó perdendo os egípcios, toda aquela história que aconteceu com os israelitas. Então, eles estavam com medo. Raabe, na hora certa, no lugar certo, permite estes 2 homens entrar. E tudo que eles faziam era em nome de Deus. Então, Raabe provavelmente sabia quem era Deus. Senão, ela não teria feito o que ela fez. Então, voltamos para a Bíblia. Josué 2:8. Diz assim: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Continua aí. Não, continua o texto. Continua tudo aí. 9. E lhes disse: sei que o Senhor deu a você esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro. 13. De que pouparão a vida do meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na sua casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Último versículo. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu. E eles partiram depois, e ela amarrou o cordão vermelho na janela. Eu quis contar todo essa história, porque Raabe era uma pessoa diferente. Raabe
era uma pessoa corajosa, não era, irmãos? De pensar assim, de fazer essa troca. Eu troco, eu ponho vocês aqui, eu corro risco com o rei, eu corro risco com as pessoas de invadirem aqui para proteger vocês, porque eu sei quem é o Deus de vocês. E depois disso, ela permaneceu, eu quero ler o texto aqui, ó, Josué 6:25, para provar que ela permaneceu. 6:25, Rit. Josué 6:25. Raabe continuou com os israelitas, e Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Mais uma questão em Mateus 1. Raabe é lembrada na Bíblia em vários versículos, vários textos. Mateus, Josué, Hebreus, Tiago, pela fé, Salmos, Isaías, ela é lembrada na Bíblia. Então, ela é uma pessoa importante que separou a sua família e fez parte da linhagem de Jesus. Mateus 1, cadê, gente? Mateus 1. 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vamos tentar ir rápido aí, que é um filho de filho que gerou o filho do filho que gera. Judá gerou Pérez, Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Ou seja, Raabe fez parte da linhagem do rei Davi. E nós somos adotados para essa linhagem. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Por que eu estou falando tanto nisso, assim, da linhagem, de tudo que Raabe viveu? Hoje, nós temos uma história diferente. Você já parou para pensar que a sua história é diferente? Ela precisa tomar um novo rumo. A cada dia, nós precisamos mudar o rumo, mudar o caminho, mudar a situação, se necessário for. E às vezes insistimos naquilo que às vezes Deus não tem para nós, mas nós insistimos em fazer e erramos. Podemos errar? Claro, podemos errar, podemos repetir o erro, mas nós temos que buscar um caminho para escolher um bom futuro, que é o nosso tema hoje. Raabe não pensou nela. Raabe pensou na família dela. Ela poderia pensar na casa, aumentar a casa, aumentar a situação dela, ter uma vida melhor financeiramente, seja lá o que for, eu não sei o que Raabe pensou, mas Raabe protegeu sua família. Eu gosto muito de falar sobre família e eu me ponho aqui para falar sobre família, porque a nossa vida aqui, 100%, estamos em família. Mesmo que você more sozinho aqui, o parente é de longe, você veio estudar, você veio para alguma coisa, mas você tem família, você tem alguém. E nós precisamos pensar nisso, nessa estrutura que a Bíblia pode nos trazer, nesse ensinamento, e que isso abre portas para você ser bem-sucedido quando você pensa no outro, quando você pensa na sua família. Você pode pensar nos familiares totalmente. Marido, esposa, filhos, pais, irmãos, tios. Aí é com você. Mas hoje,
A sua família principal é a importante, é a quem você deve pensar. E é esse novo rumo que eu trouxe para você, para que você pense nessa estrutura familiar. Por quê? Abraão saiu de sua terra, de sua parentela, e foi para uma terra que Deus mostrou. E quem foi? Esposas e filhos. A família central, a família próxima dele. Em muitos casos, em muitos relatos, a gente ouve história de alguém, ouve alguma coisa de outro. Quase 100%, eu não posso afirmar 100%, mas quase 100%. Temos dificuldades de relacionamento, temos dificuldades em como estruturar um bom convívio, uma palavra próxima, algo que Deus venha nos ensinar e trazer paz às nossas ações, às nossas vivências, trazer paz e alegria para o nosso núcleo familiar. Não sou a perfeita, não sou. Minhas filhas estão aqui, sabem que eu não sou. Mas buscamos sempre, buscamos a vida toda ter, esse deve ser o nosso objetivo, agradar a Deus primeiramente. Porque quando nós agradamos a Deus, nós conseguimos fazer qualquer outra coisa. Mas quando nós tentamos agradar o próximo, dá errado. Porque o próximo não pensa igual a você. Então ele não vai gostar. Ou vai ter uma frustração. Vai dar alguma coisa errada. Por isso, o nosso pensamento tem que ser no alto, do alto, em relação ao alto, em relação a Deus, para que você entenda e faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Aquilo que Deus colocar para mim, às vezes não vai colocar para você. E o que Deus colocará para você no seu coração não vai colocar para mim. Então, podemos juntar tudo, podemos compartilhar, podemos fazer algo de melhor para a sua. Pense na sua. Então, primeiro a escolha do seu tesouro, que é em relação à sua família. O tesouro de Raabe foi a família. Ela escolheu protegê-los. Nosso primeiro tesouro, uma pausa. Repitam comigo. Preciso fazer uma pausa. Como é que você repete assim, sem saber o que eu vou falar? Brincadeira. A gente precisa fazer uma pausa, sentar, pegar um caderno, pegar uma caneta. Acho que eu já falei isso aqui. E escrever o que você quer da sua vida. Em Deus. Profissional. Estudantil. Familiar. Onde você vai chegar? Tem um administrador aqui, eu só sei o Anderson. Tem mais administradores aqui? Levanta a mão. 2, 3. Não é assim? A gente não precisa? Vocês concordam comigo? Que a gente precisa administrar e colocar o que nós vamos chegar. Sabe por quê, irmãos? Senão nós vamos cair na rotina de levantar, escovar o dente, tomar café, ir trabalhar, voltar, jantar, dormir, acordar, no outro dia fazer tudo de novo. Isso vai se tornar monótono, vai se tornar cansativo. Você pode até adoecer psiquicamente. Se você segue uma linha contínua, sem desafio, sem uma motivação, sem algo para colocar em família. Então, se os seus filhos são pequenos, eles podem compartilhar em partes. Nós vamos fazer tal coisa. Nós vamos comprar. Vou por mim, que eu falei na rede de casais, né? No jantar dos casais, que eu quero uma casa. Então, nós vamos sentar e nós vamos comprar uma casa. Então, nós vamos economizar. Ah, eles vão entender alguma coisa? Não sei. Mas eles têm que saber o que o pai e a mãe quer fazer. O que o pai e a mãe vão fazer por ele. Pelo filho. E a sua vida
ministerial que você tem em casa, o que você vai continuar fazendo ali, ensinando para ele, já é um motivo para você reunir. Falar, vamos orar. Pô, a minha ideia. Vamos orar pela nossa casa. A gente sentar e orar pela nossa casa. Né, Andácia? Precisamos orar pela nossa casa. Sentar e orar e colocar. E eles terem a noção de que terá menos gastos, terá menos saídas, menos algumas coisas. E eles precisam ouvir e entender. Os pais precisam ser leais. Eles vão entender valores? Não. O que você falar, está falado. Mas está falado. Você entende o falado está falado? Se você falou, está falado. Agora, se eles vão entender, está falado. Foi comunicado, foi conversado. Você não vai ter uma pressão dos filhos falar, vamos fazer isso. Não. Vamos fazer, não pode. Vamos fazer, não, não dá. O que vai acontecer com o filho? Vai começar a ficar rebelde, vai ficar grilado, vai ficar nervoso, porque os pais só falaram não. Porque os pais também não sentaram, não pensaram, não se comunicaram, e está o pensamento só lá na cabeça dele, o que ele quer fazer. Ninguém vai entender o que está na sua cabeça se você não falar. Então, precisa de uma pausa. A escolha para o futuro precisa de uma pausa para conversar, analisar. Por exemplo, os casais novos aí, vamos ter um filho? Tem que analisar. Não acha? Quem já tem filho aí, não tem? Tem que organizar. Muitas coisas vão mudar nesse casal. Está na hora? Não. Vamos organizar. Vamos pensar. Vamos mudar de emprego. Primeiro, para você mudar de emprego, você já tem que ter outro. Nunca sai de um emprego sem ter um. Em vista, não. Tem que ter um já. Tem que ter maturidade para pensar o que você precisa colocar em ação. Essa semana, faremos uma pausa. Faremos uma semana de oração e jejum. Jejum por quê? Para todas as coisas, todos os nossos alvos que Anderson e Fabi falaram aqui. Não desanime, não fique de fora, é bênção para a sua vida. Para você colocar diante de Deus, não dependa de homens para te dar uma resposta, para falar o que você deve fazer. Coloque diante de Deus, Ele vai te responder. É uma chance grandiosa para nós essa semana, da gente estar em jejum e orar por isso. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Então, primeiro é pausa. Segundo, selecione suas batalhas. Temos batalhas todos os dias. Temos batalhas de tudo quanto é jeito. E a nossa tendência é dar atenção para aquela que não nos serve. Para aquela que está nos deixando fora da casinha. Daquela que nos tira do sério, nos tira o humor. E não conseguimos mais pensar e fazer o que precisa ser feito. Não gaste sua força. Não gaste a sua inteligência numa batalha, numa dificuldade que não vai te dar retorno. Como fazer isso? Tira o foco. Tira o foco daquilo, o seu olhar, o seu pensamento. Você está pensando naquele problema, você levanta, já acorda, devo ter sonhado, porque está aqui dentro ainda na minha cabeça. Tira o foco. Você sabia que a gente consegue? Como? Focando em outra coisa. Focando na batalha que você consegue resolver. Que são essas batalhas? Engraçado que eu fui escrevendo uma coisa, eu falei, Senhor, eu estou lembrando de uma coisa que parece ser tão mesquinho, tão infantil, mas o Senhor não deixou eu não falar. Olha como é que eu escrevi. Conversinhas a seu respeito.
Tem gente que dá muita moral para aquele que está falando de você. Seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Tem famílias difíceis, tem trabalho que é difícil, colega de trabalho difícil. E a gente tem que ser forte, porque senão a gente vai cair no nível dele. Então, se a gente focar na conversinha a seu respeito, a nosso respeito, a gente cai na dele, fala besteira, fala o que não deve e não muda e vai só crescendo, não é assim? O problema vai crescendo, quando a gente dá o foco naquilo, vai crescendo, crescendo, e você fica até mal, por não conseguir resolver. Selecionar sua batalha é rejeitar uma rejeição. O que é uma rejeição? Uma pessoa achar que você não tem valor, que o que você faz não está bom, ou não quer a sua companhia, e é declarado essa rejeição. Se existe isso, qual é o seu valor diante de Deus? Uma pessoa te rejeitar, não vale a pena essa batalha, você enfrentar essa batalha e fazer com que ela te ame, te respeite. Não vale a pena, porque talvez ela nunca vai te respeitar, ela nunca vai te valorizar. Quem é que te valoriza? Quem é que te deu valor? Quem te escolheu? Ou quem escolheu quem? Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que te escolhi. João 15, 16. Eu acredito que temos dificuldades no nosso dia a dia de saber qual é o nosso valor em Deus. Se fomos escolhidos, estamos indo na igreja, participamos da célula, está indo, estou orando, estou lendo a Bíblia, está indo. Mas quando cai uma rejeição de alguém e você tentar provar para essa pessoa que você tem um valor, não vale a pena. Não pode fazer parte de uma escolha do seu tesouro. Você provar quem você é. O Senhor já sabe o seu valor. Deus já sabe o seu valor. Você só precisa pôr em prática aquilo que Deus te escolheu para fazer. Quando você reagir e começar a praticar aquilo que Deus te escolheu, você vai ver um rumo diferente. Você vai ter um olhar diferente e vai saber escolher. Terceiro, escolhemos o tesouro. Para escolher um tesouro, eu tenho que estar consciente de que ninguém vai resolver o meu problema. Diferente de selecione suas batalhas. Agora, muitas vezes você vai ter que resolver os seus problemas. Não adianta você culpar todo mundo à sua volta. Alguma coisa errou, alguma coisa deu errado. Porque foi o fulano. Fulano é minha vida, fulano que fala, fulana que fala. É por ela que está dando errado. Ninguém vai resolver os seus problemas. É uma coisa muito comum. Eu trabalho no hospital e 100% das pessoas que chegam ali dizendo que são dependentes químicas, porque alguém, por culpa de alguém, que ele está na droga. Não é por ele. Ele não assume quem é ele. Muitas vezes, nós rodamos no problema, rodamos, não saímos do lugar. Ou você não sai do lugar por culpar alguém dos seus erros.
Um erro de trabalho, um erro familiar, um erro da vida pessoal, um erro de pai e mãe. Um erro pessoal por você culpar alguém. Isso não te faz a escolher o seu tesouro. Isso não te faz enxergar a família que você tem. Quando nós culpamos alguém, nós não conhecemos e não conseguimos perceber o valor da nossa família. Pai, mãe, filhos. Ou se você é um filho, pai e mãe. A família central. É muito difícil desenvolver comunicação. É muito difícil desenvolver compreensão. É difícil desenvolver amor, empatia. A palavra está muito na moda, né? Pensar no outro, entender a dor do outro. Quando você fica nesse ciclo vicioso de que alguém é culpado por aquilo que aconteceu, por estar nervoso, porque não deu certo, porque uma pessoa atrasou, porque não deu tempo. Essa é uma questão difícil. Mas se eu buscar uma posição de cada familiar, de cada questão, para que você não culpe alguém na sua vida de pai ou marido. A Bíblia é clara. Você é o cabeça. Você é o provedor. Você é que dá a missão. Vamos seguir, nós vamos chegar ali. Se o pai ou o marido não trazer essa missão, não tem como a mulher, os filhos, seguirem a sua missão. Não tem como ninguém te seguir. Muitos falam assim, eu estou esperando a hora certa, que aí eu vou fazer tal coisa. Eu vou esperar a hora de... Eu tenho uma história muito triste de um senhor já, de 60... Com quantos anos, Rodrigo, com quantos anos aposenta o homem? 65. Então, ele não chegou ainda nos 65. E a grande preocupação dele é a vida que ele não construiu. Então, hoje, ele mora com os pais. E a preocupação dele é, se os pais falecerem, que já são idosos, tem o pai, tem a mãe, já são idosos. E se os pais falecerem, quem vai cuidar dele? Aí eu pergunto, quem são? Você tem filhos? Tenho. Tem esposa? Não tenho mais. Mas o que acontece com seus filhos? Eu deixei eles terem a vida deles. E conversando, não construiu nada. Nenhum contato, nenhum vínculo, nenhuma pausa. Ele não fez nada. E agora, ele tem medo do futuro. Porque se os pais falecerem, ele é tão dependente de alguém, de um cuidado, que ele não vai ter ninguém. Olha que coisa séria para um pai, para um marido, que deixa a vida acordar, tomar café, trabalhar, almoçar, voltar, jantar e dormir. Olha a seriedade de um pai que se isola, que deixa a vida acontecer. É muito sério e é com muito temor, pais e maridos. Meu marido não está aqui para ele ouvir isso também, mas é com muito temor que eu falo isso. Os homens hoje, não da minha idade, assim, não vou falar minha idade também não, da minha geração. Os homens que não pensarem nesse legado, de deixar o que deixar para os filhos, o que teremos de família? E eu fico pensando, onde foi que perdemos essa posição? Não é ser rígido,
não é ser grosseiro, não é ser estúpido. Não, é a posição, é sua, homens, de falar, vamos acontecer, vamos fazer, não vamos, porque nós temos um risco ali, não vamos fazer isso e aquilo. Uma vez a minha sogra estava tendo um culto normal e era uma conferência, então tinha muito carro lá fora. E ela ficou preocupada ali dentro. As crianças estão muito espalhadas. Aí, meu sogro ainda era vivo. Aí ela ficou preocupada com as crianças dentro do culto. Eu era nova então, né? Não tinha nem a daça ainda. E eu só observando ela preocupada. E veio meu sogro e falou assim, quem está cuidando dos carros? Aí eu falei, não. Nós estamos aqui preocupados com essas crianças aqui, que nós não temos espaço para as crianças. Ele está preocupado com o carro. Só pensei, né? Só pensei. Na hora, a Noemi falou assim, homem, tem visão? Ela começou a rir e falou assim, Sibeli, deixa eu explicar uma coisa que eu estou vendo aqui. Homem tem visão macro, gente? Macro é grande, né? De fora, macro. E a mulher daqui de perto. Por isso que na casa ela pensa em tudo, ela cuida e o homem sai para a provisão. Então a mulher cuida daqui, é a nossa essência, é o nosso natural. Veja bem, o Valdemar veio perguntar do carro e eu estou aqui preocupada onde que as crianças vão ficar, porque a salinha era pequena na época. A visão do homem, então, é diferente da mulher. E o homem precisa tomar a sua posição para proteger a sua família, como Raabe fez. Talvez se ela tivesse um homem, um marido ali por perto, faria isso. Vamos proteger nossa família, vamos fazer alguma coisa. Ou não, porque era o projeto de Deus. Mas hoje o projeto de Deus é para vocês, homens. Saber a importância magnífica da sua posição como homem, de colocar a sua voz, sendo ainda amoroso, atencioso, que a mulher também vai ficar esperando isso, não vai? Faz assim, mulher. Vai esperar, atencioso, romântico. Não, essa parte não pula, eu não sei. Aí é cada um, né, Gleice? Cada um é cada um. Mas a atenção do homem, a posição do homem, de falar assim, pode deixar que eu cuido. Sabe assim? Sabe, pastor Beto? Pode deixar que eu cuido. Pode deixar que eu vou. Quantos vídeos tem aparecido que mulher vai lá pagar fogo de caminhão e os homens estão assim? Na igreja não pode acontecer isso. Na igreja não pode. Eu tenho visto o André falar aqui na frente. Vamos. E às vezes eu falo assim, chama os líderes homens. Chama os homens para eles entenderem a posição deles, para eles serem fortes e entrarem na questão de guerra. Porque são posições diferentes, são posições importantes. Acabei de lembrar aqui que uma vez eu tive uma visão que alguns recebiam uma armadura. Quem lembra disso? Foi de manhã. E eu via fazendo assim, até o capacete. E eram alguns. E tinha mulheres também. Mas agora não vou lembrar quem era. E eu via que Deus estava preparando guerreiros. E eu acredito nisso, que Deus possa trazer para nós ainda. Precisamos de guerreiros, de homens valentes e que conseguem até cozinhar. Para ser um homem valente, não, Mateus. O Mateus deu uma risada porque ele cozinha bem, gente. Para ser um homem guerreiro, para ser atencioso, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Tem. Vocês conseguem. Vocês conseguem. Nós precisamos disso. Nós, mulheres, precisamos de homens fortes, guerreiros. Nossas filhas precisam de homens fortes, guerreiros. As mulheres que estão chegando.
precisa de homens fortes, guerreiros. É muito temor, irmãos, que eu digo isso. E eu falo para o André as coisas, e eu defendo o marido, eu defendo. Vamos ver, porque o difícil foi a esposa, vamos ver isso. Porque eu sei como é que é a esposa, eu sou. Mas, firmo nisso. Mulheres e mães, vão ao médico, vão olhar os hormônios, vão olhar se está tudo ok na sua vida. Mulher nasceu para ser delicada, mulher nasceu para ser sensível, mas mulher dá conta de tudo também, como a mulher de Provérbios 31. Ela é doce, ela é delicada e ela faz a marmita para os viajantes, ela volta, ela já passa, ela já desce, ela volta e ela é sensível, feminina, ela é tudo. Está vendo que a diferença do homem e da mulher? Mulher precisa ter a voz sensível do Espírito Santo, saber a voz de Deus, ser sensível. Façam atividade física. Não adianta ter preguiça. A atividade física ativa o seu cérebro, os seus hormônios, dopamina, serotonina, e vai lá todos os hormônios possíveis que você tem. Você acalma, você centra, você consegue resolver os problemas da família de dentro, de perto. Para isso você tem que buscar, você tem que mudar. Não é falar doce, não. Não é isso, não. Não é falar baixo. Não é falar pouquinho. Não é isso. É ser agradável na sua casa. É você ser agradável para as pessoas. Do jeito que você é. Falando rápido, falando... Eu não falo rápido. Então, falando rápido, falando alto, falando baixo, falando muito. Mas ser agradável. E para você ser agradável, você tem que cuidar de você. Tem que descartar problemas hormonais. E ter o cuidado. Eu lembro que as meninas foram para um acampamento e perceberam assim, mãe, as meninas, as moças, não tem a mãe assim para instruir. Uma lá levou uma coisa nada a ver. Ou fica assim, elas se sentem tão sozinhas que a mãe não ajudou, não fez, não instruiu, não falou. Elas ficaram assim, meu Deus, isso existe. Como é que pode? Por que não existe essa mãe? Não inverte o papel. O seu papel é o seu. O papel do seu marido é o outro. Dê espaço para ele fazer. Marido, se esse espaço for muito grande e não for ocupado, a mulher vai ocupar e não vai ter jeito de eu falar mais nada. Entende que é um conjunto? Amém, irmãos? Escolha o seu tesouro. Escolha fazer para o seu tesouro. Escolha ser o melhor para o seu tesouro. Escolha a sua família, como Raabe escolheu proteger a sua família. Amém, irmãos? Obrigado por você ter visto, ouvido essa palavra. Compartilhe, curta. Quando você curte o YouTube, o Spotify, manda para mais pessoas. E se você quiser também, convide pessoas a ouvirem e seguir a gente nas nossas redes sociais. Deus te abençoe.
restaurados